A história começa com nosso protagonista, e hoje é seu primeiro dia na Academia Kouryu, uma academia residencial gratuita fundada pela agência Dan, que oferece 3 refeições diárias gratuitas mais auxílio para despesas de manutenção, tornando-a uma academia dos sonhos. Enquanto isso, no primeiro dia, o protagonista conhece Imari, que começa a falar com ele perguntando se era um aluno novo e pediu que fossem juntos. Enquanto caminhavam, Imari conta que é a única que veio de sua escola, e isso a desanima um pouco, mas Thor lhe diz que ele também veio sozinho. Depois de se conhecerem um pouco, foram ao auditório, pois a cerimônia de abertura estava prestes a começar. A diretora dá as boas-vindas aos novos alunos e os informa de que realizarão a tradicional cerimônia de capacidade. Primeiro pedem que olhem para o companheiro ao lado, e, por obra do destino, ou do roteiro, Imari será a companheira de Thor. Uma vez que sabem quem é seu parceiro, são informados de que deverão duelar com ele, mas a coisa não para por aí. Apenas o vencedor poderá entrar na academia, e ao perdedor será extraído o Lucifo e deverá ir embora. E você deve estar se perguntando o que é o Lucifo. Calma, falarei sobre isso mais adiante. Ao ouvir isso, os estudantes ficam preocupados, pois ninguém os havia avisado com antecedência, e alguns diziam que não podiam duelar com seus companheiros. A diretora então pressiona, dizendo que se em 10 minutos não houver um vencedor, ambos serão desclassificados. Imari, ao ouvir isso, pergunta se não é excessivo que quem perde não possa entrar na academia, ao que a diretora responde que podem considerar isso o exame de ingresso, já que é uma batalha pela existência baseada na simples regra de sobreviver derrotando os outros. Thor pergunta se não podem trocar de companheiro, mas isso não é possível, pois a diretora quer que entendam que a pessoa ao lado é, por assim dizer, seu primeiro inimigo. Dada essa informação, a diretora diz que o exame começa e esses estudantes são os primeiros a lutar. Como eles tomaram a iniciativa, os demais começaram a sacar suas armas e todo mundo estava lutando. Imari também sacou sua blaze e diz a Thor que saque o dele e se prepare para lutar. Imari diz que tem algo a fazer e que por isso veio a esta academia. Como Thor não fazia nada, Imari o ataca, mas ele esquivou. Ela tentou várias vezes, mas em todos os ataques que lançava, Thor os esquivava com facilidade. Em uma dessas, Thor segura a mão de Imari e pede que ela se renda, mas nesse momento, uma arma veio voando em direção a Imari. Thor a salvou ativando seu blaze, e quando o fez, surpreendeu a todos, pois seu blaze tem a forma de um escudo. Isso é anormal para todos, já que o blaze, sendo o poder da alma, deveria criar uma arma, não um escudo. Imari fica grata a Thor por tê-la salvo, mas ela não pode se render, pois diz ter seus motivos. Então ela volta a atacar Thor, mas ele o bloqueia com seu escudo e faz voar sua arma, deixando-a desarmada. O protagonista aproveita para dar o golpe final, e com essa vitória, o tempo acabou. Todos os vencedores serão admitidos na academia, e as últimas palavras da diretora foram que ela reza para que um dia alcancem o duo absoluto. Thor ia caminhando tranquilamente e encontra um conhecido chamado Tora, que diz não ter esperado encontrá-lo em um lugar como esse, e também diz que agora se tornaram cobaias de Sakuya Uezumo, já que afinal obtiveram o poder do Blaze depois de lhes terem administrado o Lucifo. Já em sala, entra uma garota que se senta ao lado de Thor e fica olhando fixamente para ele. Thor se perguntava por que ela o estava olhando assim e tenta falar com ela, mas quando tenta, ela vira o rosto. Porém, quando Thor não a vê, ela volta a encará-lo. Nesse momento, a sensei entra na sala pulando com um traje de empregada e orelhas de coelhinha, e os alunos não sabiam como reagir. Depois de se apresentar, a sensei pede que os alunos também se apresentem. Vemos então a apresentação de vários deles: Tomoe Tachibane, Miyabi Otaka, Aoi Torasaki, mais conhecido no pedaço como Tora, e quando Tora se apresenta, a sensei o reconhece como o anômalo, já que todos na sala dos professores estão falando sobre ele. A próxima a se apresentar é a garota que está ao lado de Thor, que se chama Yuli Sigtuna. A sensei explica que ali usarão o sistema especial Duo, que consiste nos alunos formarem duplos e conviverem juntos. Eles usam esse sistema porque, ao se graduarem, ingressarão na unidade de manutenção da ordem pública da agência Dan, onde se trabalha principalmente em duplas. Por isso fazem isso para que os alunos se acostumem com a forma de trabalhar da unidade. É por isso que os duos vão juntos, compartilham aulas e também o quarto. Mas os duos oficiais serão decididos neste fim de semana. Então, por enquanto, formarão duos temporários. Ao ouvir isso, Thor já ia pedir a Tora que formasse duo com ele, mas a sensei diz que os duos temporários já estão decididos. Assim como na cerimônia de abertura, o companheiro será a pessoa sentada ao lado. Thor, ao ouvir isso, se recusava, mas não vai ter escolha.
Thor fica um tempo hesitando, mas Tora bate no botão do seu quarto dizendo que se é homem que se arme de coragem e vá. Thor entrou nervoso no quarto, mas quando chegou não via ninguém, então pensa que ela provavelmente também não queria morar com o homem. Porém, nesse momento, Yuli apareceu. O protagonista queria se apresentar novamente a Yuli, mas ela já lembra seu nome, pois ele diz que vem de um vilarejo onde existe um nome parecido, então foi fácil de lembrar. O vilarejo de Yuli fica no norte da Europa, e ela diz que na mitologia nórdica, Thor é o deus do trovão e o mais poderoso de todos, por isso diz que ele tem um bom nome. Já que estão no assunto, Thor lhe pergunta por que em aula não parava de olhar para ele, assim como está fazendo agora. Yuli responde que é porque ele lhe desperta curiosidade, pois ela viu Thor usar uma técnica na cerimônia de capacidade que chamou muito sua atenção, então pede que ele a ensine. Thor se desculpa, pois essa técnica impõe uma grande carga no corpo, e diz que se uma garota a usasse a destruiria. Yuli entende o ponto, então tudo bem. Como ela estava muito cansada pela diferença de fuso horário, acabou dormindo. Ao acordar, Thor se surpreende ao ver Yuli ao seu lado e se pergunta o que ela está fazendo ali. Chega a verificar se havia se enganado de cama. Yuli, por sua vez, lhe dá bom dia como se nada. Yuli e Thor vão ser o duo que chamará a atenção, pois quando vão ao refeitório muitos alunos não param de olhar e falar sobre eles. Yuli e o protagonista estavam comendo tranquilamente quando se aproxima essa dupla, Tomoe e Miyabi, que perguntam se podem se sentar com eles. Como não se importam, acabam aceitando. Tomoe consegue conversar normalmente com Thor, mas Miyabi não está muito acostumada com rapazes, então está em modo tímido. Tomoe vai entrar em modo sincera, pois diz que queria falar com eles porque a situação deles a preocupa. Por mais que as normas permitam que um rapaz e uma garota da mesma idade morem no mesmo quarto, Tomoe pergunta se não haveria problemas. Yuli responde que não há nenhum problema e que Thor a tratou com muita gentileza na noite anterior. Yuli queria dizer que Thor foi amável, mas ao dizer dessa forma causou um mal-entendido. A sensei, dando aula, fala sobre o Luzful. Disse que apenas uma pessoa em 1000 é apta para o Luzful, e que aqueles a quem é injetada essa substância, além de se fortalecerem fisicamente, também se fortalecem em mente e alma. Por isso, os escolhidos que são compatíveis com o Luzful são capazes de usar o Blaze, que toma a forma de armas simples como espadas ou lanças. Mas a sensei diz que também há casos raros, mencionando o protagonista. Quando Thor percebeu, toda a classe estava olhando para ele, especialmente Tomoe, que o olhava bastante irritada por causa da confusão da manhã. Yuli percebe isso e pergunta se há algo com Tomoe, e Thor lhe conta o que aconteceu pela manhã, dizendo que não é de se espantar que ela tenha se confundido. Explica que aqui no Japão, tomar significa basicamente algo delicioso, e Yuli vem da Europa, obviamente não sabia disso. Ela então diz que vai resolver as coisas explicando que havia se confundido. Continuando com o tema do Luzful, este tem um nível que pode ser aumentado na cerimônia de sublimação, realizada ao final de cada semestre. Se ao final do ano não conseguirem subir nenhum único nível, serão expulsos. Uma vez esclarecido o mal-entendido, Tomoe foi se desculpar com Thor, mas como estava pedindo perdão de joelhos, só estava causando mais mal-entendidos com os outros. Quando o treinamento começou, Yuli e Tomoe estavam em modo diabo, e Thor se surpreende com Tomoe, dizendo que ela não está nada mal. Mas Tora vai jogar uma informação, dizendo que o estilo Tachibana é uma escola que ensina artes marciais cuja base são as artes marciais antigas. No entanto, ao amigo interessa mais Yuli, que está se enfrentando de igual para igual com Tomoe, então se pergunta que tipo de pessoa é a companheira de quarto de Thor. Thor responde que realmente não chegou a perguntar, já que serão companheiros por apenas uma semana, e diz que pensava em se unir a Tora como seu duo oficial, pois acha que um duo misto seria estranho. Mas, como diria meu querido Nelson, Thor acaba aceitando a proposta, porém diz que não pensa ter um fraco como companheiro, ao que Tora responde que então se lutem, e ali foram na porrada. Já em seu quarto, Thor pergunta a Yuli que estilo pratica, ao que ela responde que é um estilo próprio. E assim os dias foram passando, e tanto Thor quanto Yuli foram se acostumando com a escola. Até que chegou o último dia, pois no dia seguinte teriam que escolher os duos oficiais. Thor dizia a Tora que contava com ele para formarem equipe. Conversando com Yuli, Thor lhe pergunta a quem pedirá que seja seu duo oficial, ao que ela responde que pensava pedir a Tomoe. No dia seguinte, os alunos começam a se registrar como duos oficiais, e o prazo de inscrição termina hoje às 6 da tarde. Como acabaram de começar a se registrar e está muito cheio, Thor e Tora pensam em deixar para mais tarde, já que há tempo. Nesse momento, Thor avistou Yuli conversando com Tomoe, e pensa que
ela provavelmente pediu a Tomoe para formarem equipe. Mas mais tarde, quando Tora estava para se registrar com Thor, encontrou Tomoe e Miyabi, e aí ficou sabendo que elas duas vinham se registrar juntas. Tora pergunta o que aconteceu com Yuli, e Tomoe responde que é verdade que Yuli propôs que fossem equipe, mas como ela já havia decidido antes que faria equipe com Miyabi, não teve outra opção a não ser recusar Yuli. Ao ouvir isso, Thor cai em conta de que Yuli está sozinha, e para piorar estavam apressando dizendo que precisavam fazer o juramento do duo. Thor se desculpa com seu amigo, mas Tora entende pois sabe que Thor vai buscar Yuli, e lhe diz que se apresse. Só restava 1 hora para o registro. Thor encontra Yuli na torre do relógio e lhe propõe que seja um duo oficial. Ela acaba aceitando e nesse momento fazem o juramento, no qual prometem que todos os que se unem por esse laço estarão sempre juntos em todo momento em que for possível, nos momentos alegres e nos tristes, na saúde e até que a morte os separe. Uma vez definidos os duos sem problemas, a Sensei diz que falta pouco para o combate de práticas, no qual poderão usar os Blazes, e a isso chamam a luta das novas armas. A Sensei diz que, com exceção deles mesmos, todos os demais são o inimigo. E ali onde vem a Sensei parecendo não fazer nada, quando não a veem, ela solta um sorriso travesso. Isso será importante mais adiante. Já verão por quê. Thor e Yuli estavam praticando tranquilamente, mas Yuli volta a vencê-lo. Com essa, Thor acumula 4 derrotas seguidas. Yuli diz que os movimentos lentos de Thor a preocupam, mas Thor diz que ainda não está acostumado a usar o escudo. Como a luta das novas armas é no próximo sábado, precisam pensar em uma solução. Thor acha que não pode deixar as coisas assim. Yuli diz ter uma sugestão de como usar o escudo, receber o ataque do inimigo, entrar em seu território e então golpear com o punho direito. Thor acha uma boa sugestão, mas como o ataque de sua mão direita não é um blaze, se atacar alguém poderia sair gravemente ferido. É por isso que Thor não gosta de usar esse ataque demais. No entanto, o ataque também serve para dar um uso prático ao escudo, então vão incorporá-lo aos treinos. Um tempo depois encontrou Miyabi, que estava se esforçando demais e acabou desmaiando. Thor decidiu levá-la à enfermaria. No caminho, Miyabi acordou, e Thor lhe diz que tudo bem se esforçar, mas que o faça sem exagerar. Miyabi tem seus motivos para treinar até não poder mais. Diz que precisa se esforçar porque senão será um estorbo para Tomoe. Miyabi pensa que nunca foi especial, pois não era boa em esportes nem em estudos. É por isso que ficou muito feliz quando lhe disseram que era compatível com Luz Fu, e que é um talento que só uma pessoa em 1000 possui. Mas mesmo assim diz que há muita gente fantástica e que ela não tem nada. Por isso correu até desmaiar, pois foi o único que se lhe ocorreu. Thor lhe diz que se o mais importante é ganhar resistência, sem dúvida o melhor é correr, pois é basicamente ir acumulando, e que não tem nada a ver com talento, e que se continuar correndo acabará ficando mais forte, mas obviamente lhe diz para fazê-lo sem loucuras. O protagonista estava dormindo tranquilamente, mas aí vieram lembranças do Vietnã, e ele se levantou bastante assustado. No dia seguinte, a luta das novas armas começa, e o cenário será toda a área norte da academia. O plano de Yuli é avançar direto e derrotar quem encontrarem. Na primeira luta, Thor e Yuli vencem sem dificuldade. Depois tiveram uma segunda e uma terceira vitória, e assim foram ganhando. Como só falta 1 hora para o evento terminar, cada vez é mais difícil encontrar duos, pois muitos já foram eliminados. Mas nesse momento se encontram com Tomoe e Miyabi. Thor vai deter Miyabi, pois ela não aguentava mais, e mesmo tendo perdido, ele diz que fez um bom ataque, o que deixou Miyabi muito contente. Por outro lado, Yuli e Tomoe estavam tendo uma grande batalha. Mas também não vai durar muito tempo, pois Yuli lhe dá o checkmate. O evento está prestes a acabar, mas com o tempo que ainda tem dá para mais um confronto. O protagonista expressa que se pudesse gostaria de se medir com Tora, mas nesse momento ouviram gritos. Foram ver o que estava acontecendo e quando chegaram ao local, encontraram Tora e seu companheiro no chão. Se perguntavam o que havia acontecido ali, e então a Sensei também chegou, com a mesma dúvida. Thor responde que eles também acabavam de chegar. No entanto, não esperavam ser atacados pela própria Sensei. Ele sabia que aquele sorriso travesso era por alguma razão. Pergunta por que está fazendo isso, ao que a Sensei confessa que foi ela quem atacou Thor e seu companheiro. Thor também vai descobrir outra informação, pois ele pensava que estava bem e que supostamente o Blaze não podia ferir, mas descobriu que quando a Sensei o atacou, ele se machucou. Se pergunta como isso é possível. A Sensei lhe responde que o Blaze é uma manifestação da alma e que pode mudar muito dependendo do coração de cada um. Então, basicamente, se alguém usa o Blaze com intenção de matar, pode causar dano a outros. Dito isso, a Sensei diz que vai mostrar o que acontece quando você quebra o Blaze de alguém, e então quebra o Blaze de Tora. Tora começa a sentir muita dor, sofrendo um grande dano, e isso também o fará dormir um dia inteiro, pois ao destruir o Blaze, é como se destruísse sua alma temporariamente. Thor pergunta por que faz algo assim, ao que ela responde que é seu trabalho. A Sensei então começa a atacar em modo diabo, chegou até quase acabar com Thor, mas Yuli defendeu como pôde. O problema é que agora quem está exposta é Yuli.
Porém, quando a Sensei atacou, Thor apareceu para bloqueá-la, mas a Sensei tem muita força e diz que os fracos merecem morrer. Por causa dessas palavras, Thor teve lembranças do Vietnã, então fica com raiva e ataca com sua mão direita, mas a Sensei conseguiu esquivar, embora reconhecendo a força do golpe, dizendo que se tivesse acertado, ela teria passado mal. O combate continuava, mas a Sensei seguia sendo superior. Yuli diz que precisam acertar um único golpe que a derrube. Quando a Sensei os encontrou, Yuli tentava defender Thor, mas quando a Sensei atacou, Thor saiu rapidamente para bloqueá-la, dizendo que ela protegesse Yuli. Thor recebia e recebia os ataques da Sensei, até que num momento Thor aproveitou a oportunidade e deu um sinal a Yuli. Yuli bloqueou o próximo ataque, criando uma oportunidade para que Thor pudesse atacar. Graças a isso, a Sensei levou um bom golpe, no qual quebraram seu Blaze. No final do dia, tudo correu bem para Thor e Yuli, e graças a eles conseguiram resgatar Tora e capturar sua professora. Mas Thor se pergunta o que a Sensei quis dizer quando falou sobre seu trabalho. E uma coisa que não foi dita antes, quando Thor teve pesadelos e acordou assustado, Yuli o havia escutado. Como Thor falava enquanto dormia, Yuli lhe perguntou quem é o Thorra, pois em seus sonhos o protagonista dizia: "O Thorra, por quê? Responde, não vou te perdoar, juro que vou te matar." Thor lhe diz para esquecer, mas Yuli pergunta se esse é seu motivo. Então Yuli lhe mostra uma cicatriz que tem nas costas e diz a Thor que ela é como ele, uma vingadora. Na manhã seguinte, Thor pensou que o que Yuli lhe contara havia sido um sonho, mas se lembrou que realmente aconteceu, e nesse momento também percebeu que Yuli estava dormindo ao seu lado, de novo. Quando chegaram à sala, Thor viu Tora e, surpreso, pergunta o que ele está fazendo ali, pois supostamente devia estar descansando, mas Tora diz que apesar de seus ferimentos não suportava ficar mais na cama. Tomoe, porém, diz que os ferimentos que aquela mulher lhe causou foram graves. Tomoe também ficou sabendo da fofoca. Foi porque ela e Miyabi ficaram preocupadas ao ver que Thor e Yuli não apareciam. Então voltaram ao local, e quando os encontraram, prestaram primeiros socorros, e se perguntavam por que a Sensei teria agido de maneira tão violenta. Achavam que não haveriam mais, mas justo nesse momento a Sensei apareceu. Ao ver a Sensei, Thor pergunta o que ela está fazendo ali, ao que ela responde que a diretora da academia a soltou. Falando com a diretora, ela diz que Rito se reformou e foi contratada novamente como professora. Thor reclama argumentando que a professora tentou matá-los, mas a diretora diz que ainda estão vivos, apesar de terem enfrentado uma rival tão poderosa, e que valoriza professores com a capacidade de instruir os alunos dessa forma, pois afinal, esses são os resultados que a diretora buscava. Sua diretora não tem problemas quais sejam os métodos ou o processo, pois diz que tudo vale para alcançar o duo absoluto. Também os informa que em alguns dias celebrarão a cerimônia de sublimação dos 6 para o nível 2, sendo esse o privilégio para aqueles que obtiveram os melhores resultados na luta das novas armas. Enquanto estavam recebendo aulas, uma loira surgiu do nada e se aproximou de Thor pedindo que ele a seguisse, pois quer falar com ele. A garota se apresenta como Lilith e pede que Thor a siga, pois quer falar com ele. Thor responde que estão em aula, mas Lilith conseguiu até a permissão da Sensei para levar Thor, então não lhe sobrou outra opção a não ser acompanhá-la. Uma vez foram a outro lugar para conversar. Lilith diz a Thor que a partir de hoje será seu duo. Thor diz que ele já tem um duo, e Lilith já sabe disso, mas diz que não lhe importa, pois ela é especial, uma exceção. Quando estava na Grã-Bretanha, ouviu o rumor do Anomalo e se transferiu para cá expressamente para fazer equipe com Thor, pois diz que ele é igual a ela, e que para Lilith é a única pessoa digna de ser seu duo. O protagonista diz que, para começar, as normas da academia não permitem desfazer os duos, mas Lilith responde que essas normas não se aplicam a ela e que lhe é permitido agir como quiser. Isso é ser uma exceção. Thor responde que não pensa se unir a ela, nem desfazer seu duo, e depois de dizer isso se vai. Thor estava bebendo algo tranquilamente com Yuli, quando ela lhe pergunta se hoje pode dormir com ele. O protagonista, tentando desviar a pergunta, diz que tal se saem para algum lugar no próximo dia livre, já que nunca saíram da academia. E diz que de vez em quando faz bem mudar de ares. Yuli aceita e diz que quer ir comprar roupa, pois só trouxe roupa de inverno. Mas mesmo assim não conseguiu que Yuli esquecesse a ideia de dormir com ele, pois ela já estava esperando. No dia seguinte, o protagonista acompanhou Yuli para comprar roupa, e depois foram comer sorvetes italianos que Miyabi havia recomendado a Thor. E por alguma razão, Yuli acabou ficando bêbada com os sorvetes. Tomoe e Miyabi estavam espiando, e ao ver o que estava acontecendo, Tomoe pergunta a Miyabi se tem certeza de que os dois não estão namorando, ao que Miyabi diz que não, pois Thor também havia convidado ela para ir com eles, então por esse motivo não acha que estejam namorando. Mesmo assim, vão continuar observando um pouco mais, só por garantia. Nesse momento, porém, são cercadas por um grupo de rapazes que propõem que vão com eles. Tomoe recusa, e já estavam indo embora quando um dos caras seguraram a mão de Miyabi. Tomoe foi imediatamente na defensiva, e nesse momento Thor também apareceu, e diz a esses caras que as duas garotas vêm com ele.
Mas nesse momento Lily também apareceu e começou a atacar com seu Blaze esses sujeitos. Depois de derrubar os 4, ela foi embora. Isso realmente surpreendeu Thor, pois percebeu que o Blaze de Lilith é um rifle, e com isso sabe que isso realmente é uma exceção. Thor conta às garotas que viu um Blaze Rifle, ao que Tumue pergunta se não terá se confundido. O protagonista diz que tem certeza do que viu, pois lembra perfeitamente de como Lilith entrou em modo americano e fez piu. Yuli argumenta que lhes disseram que não se podia manifestar uma arma com estrutura complexa, mas Thor diz que talvez esse seja o motivo de ser chamada de especial, exceção. E Thor percebe que hoje Lilith faltou às aulas. Enquanto isso, Lilith estava observando fotos do protagonista enquanto limpa um rifle. Agora vamos à piscina, onde Tumue e os demais estão demonstrando seus poderes, porque não foi contado antes, mas graças ao resultado da cerimônia de sublimação, tanto Thor quanto Yuli, Tumue, Miyabi, Tora e o companheiro de Tora subiram ao nível 2. Então eles injetaram algo no pescoço. O protagonista não sentia como se tivesse subido de nível, mas agora vão descobrir. Quando Tora lança uma bola, o faz com muita potência, e seu companheiro também desviou a bola com muita força. Thor, ao presenciar isso, pensa que claramente parecem estar em outro nível em questão de força e velocidade, e isso sendo apenas nível 2. Mas lembremos que a Sensei já havia dito que um único nível pode fazer a diferença. Miyabi também havia melhorado muito, mas não havia percebido, até Thor fazê-la notar, pois ela se esforçara muitíssimo na corrida. Thor lhe diz que foi a melhor, e quando ela olha para trás percebe que chegou em primeiro lugar. Por isso, Miyabi fica muito contente e agradece ao protagonista, dizendo que tudo isso foi graças ao incentivo que ele deu. Mas Thor diz que ele não fez nada, que foi ela quem se esforçou. Ela insiste que não é assim, e queria dizer algo a Thor, mas nesse momento Tumue chegou, dizendo que Thor tem razão, que a sublimação é impossível se não se tem mente e corpo à altura do nível. Agora é o momento de Yuli demonstrar sua melhora, então ela se lança para nadar. Mas o tempo vai passando e Yuli não sobe, pois ela está afundada no fundo da piscina. Thor foi resgatá-la, pois resulta que Yuli não sabe nadar, já que de onde ela vem não tinham aulas de natação. Mesmo assim, ela pensou que se imitasse os demais conseguiria. Thor ia caminhando tranquilamente junto a Yuli, e ela diz que na próxima vez ele precisa ensiná-la a nadar, ao que o protagonista menciona que também há aulas na praia. Mas aí o protagonista diz a Yuli que siga sem ele, pois havia visto Lily. Então foi ao encontro dela e pergunta o que está fazendo. Ela responde que é o que ele está vendo e está apreciando o chá da tarde. Mas Thor não se aveia a isso e lhe diz que ela nunca vai à aula. Pergunta se tem certeza de que está fazendo bem. Lily diz que há tempo superou o nível de estudos da escola e que esta academia não é mais que um passatempo para ela. E tudo isso porque Lily tem resultados incríveis. Thor diz que assim não vai fazer amigos e também diz que queria lhe perguntar uma coisa. Quando ia fazer a pergunta, Lilith diz que se quer que ela responda, terá que acompanhá-la o resto do dia. Nesse momento, um helicóptero aparece. Enquanto isso, a Sensei estava furiosa porque Thor faltou à aula. Thor foi levado por Lilith a um parque de diversões e ela estava muito animada, pois queria visitar esse parque desde que decidiu vir ao Japão. Foram à montanha-russa, abraçaram um coelho, tiraram fotos e até comeram sorvete. O protagonista parecia esgotado, então Lilith diz que ele tem pouca resistência para se divertir. Thor diz que o esgotamento mental conta mais que o físico. No entanto, há uma nova atividade, pois Lilith ha visto uma placa que diz Monster Shooting. Como envolve tiros e ela gosta dessas coisas, é excelente nisso, então ficaram fazendo piu-piu-piu e acertando os monstros. Ao ver a boa pontaria de Lily, Thor se surpreende, mas ela diz que é normal, pois sempre gostou de armas desde pequena, tendo desmontado e remontado armas muitas vezes. Acredita que é preciso saber tudo sobre uma arma que pode dar ou tirar a vida, e para ela, um rifle é a arma com que mais se identifica, ou seja, é como sua própria alma. Lilith então pergunta se não é o mesmo com o Blaze dele, algo que ao ouvir traz a Thor lembranças do Vietnã. Depois de um dia divertido, viram fogos de artifício e tudo mais. Lilith então lembra a Thor que ele havia dito que queria lhe perguntar algo. Thor lhe pergunta por que ontem usou o Blaze à vista de todos, ao que ela responde que é o mais normal mostrar o Blaze ao seu duo, e diz que quando soube que havia outro usuário de Blaze único como ela, sentiu emoção, pois já não era a única no mundo. Diz que sentiu que somente ele, o anômalo, poderia ser seu duo, pois ela pode derrubar os inimigos com seu rifle e ele poderia deter as espadas com seu escudo. Lilith lhe repete oficialmente e propõe ser seu duo. O protagonista dá uma resposta que a princípio não nos deixam ouvir, mas logo saberemos, pois ao retornar, Thor havia voltado muito tarde. As portas já estavam fechadas, mas por sorte, Yuli estava esperando. Confessa a Yuli que esteve com Lilith e conta que ela o convidou para ser seu duo, mas também diz que a recusou, pois respondeu a Lilith que tem um duo que significa muito para ele, que jurou que a ajudaria e que se ajudaria a si mesmo. Então se desculpa, mas diz a Lilith que sua resposta nunca mudará. Por causa disso, Lilith deu um tapa no protagonista
protagonista por ter recusado seu convite pela segunda vez, e diz que jamais vai lhe perdoar. É por esse motivo que Thor acha que Lilith agora o odeia de verdade. Ele também diz que, na verdade, ela já havia convidado antes para ser seu duo. Então se desculpa por ter se calado sobre algo tão importante. Yuli diz que isso era algo que ele tinha que decidir por si mesmo, e lhe agradece por tê-la escolhido. O protagonista também agradece, pois afinal, são um duo. Miyabi, por sua vez, estava colada na janela se perguntando se Thor já havia voltado ou não. No dia seguinte, o protagonista foi castigado pela sensei por ter faltado às aulas, e o fizeram correr. Já em aula, a sensei comunica que em breve teremos um confronto com os do segundo ano, e a isso se chama extermínio. Mas desta vez não será um combate entre duos, e sim entre turmas, todos os do primeiro ano contra uma seleção de membros do segundo. A sensei levou sua turma a observar os do segundo ano, e diz que se pensam que os do primeiro ano têm vantagem por ir todos juntos, estão enganados, pois todos os do segundo são nível 2 ou até 3. A sensei diz que não prepararem um bom plano serão despedaçados, mas nesse momento Lilith aparece no campo de batalha e diz aos do segundo ano se lhes apetece realizar o extermínio agora mesmo, desafiando-os a se medirem com ela como representante do primeiro ano. No início não estavam levando Lilith a sério, mas aí ela sacou seu blaze e piu. Lilith derrubou um aluno do segundo ano com facilidade, então pergunta quem quer ser o próximo a ser eliminado. Lilith continuava em modo piu e acabou derrotando todos os alunos do segundo ano. No entanto, isso foi um desgosto para a diretora, que diz a Lilith que, por mais exceção que seja, arruinou o extermínio que ela havia preparado com tanto cuidado. Mas Lilith diz que não se preocupe, e que em troca gostaria de celebrar uma festa com dança para fortalecer os laços com seus colegas. Lilith diz que será a anfitriã de todos, que as roupas serão os blazes, e a música que tocará será o choque das armas. Basicamente, Lilith está propondo ir sozinha contra todos os do primeiro ano, e diz que o título da festa será A Luta pela Sobrevivência, Survival. Os do primeiro ano estão escondidos pois Lilith os está caçando. Uma garota ataca Lilith com uma flecha, mas Lilith para a flecha com a mão e derruba a garota. Como o ataque surpresa não funcionou, os que estavam escondidos saem para atacá-la, mas Lilith para ela é fácil demais e os derrota a todos. Então Lilith se cruza com Thor e diz que é hora de dançar. Diz também que não esperava que se encontrassem tão cedo e que fica contente. Já queria começar a lutar, mas o protagonista se desculpa por ter se recusado a ser seu duo, por dizendo que na época não pôde se desculpar como era devido. Lilith pergunta o que isso tem a ver e pergunta se ele pensa que ela vai ter alguma consideração com ele só porque se desculpou. Thor diz que fez isso porque quer lutar com ela com todas as suas forças, pois acredita que se ambos derem tudo de si, conseguirão se entender quando a luta terminar. Então começam a lutar. E Thor, enquanto lutava, queria verificar a distância de tiro da boca do rifle, então foi se aproximando dela. Diz a Thor que a diversão começa agora. Nesse momento, Tomoe ataca Lilith, mas ela desviou o ataque rapidamente. Esse cara também sai para atacar Lilith, mas ela obviamente também conseguiu esquivar. Agora é a vez de Yuli, e basicamente combina uma isca e uma emboscada para induzir Lilith a esquivá-la, e uma vez que ela esquivasse, seria a oportunidade perfeita para Yuli atacar. Tinha uma boa estratégia, mas Lilith arruinou com suas capacidades físicas. No entanto, Lilith diz que se Yuli não tivesse falhado na hora de avançar, provavelmente teria acontecido algo ruim a Lilith. Como Lilith diz que Thor é o prato principal, vai deixá-lo para o final, então ela vai buscar os outros do primeiro ano. Após falhar no primeiro ataque, Tomoe diz que vai ser breve sobre o que fazer a seguir. Agora mesmo Lilith está lutando na Praça do Ara lá adiante, então perguntam se a perseguem ou a esperam para lhe armar uma emboscada. Thor diz que precisam persegui-la, e como ninguém se opõe a isso, é o plano que usarão. Como há duas rotas para a Praça do Ar, o grupo de Thor sairá primeiro e irá pelo caminho principal, enquanto Tomoe e os demais avançarão por um desvio. O objetivo é atacar Lilith na Praça do Ar. Estavam avançando quando Lilith acabou com esse cara, pois estava camuflada, quando Thor a fio saiu para lutar contra ela, mas Lilith diz que espere um pouco, que ele é o prato principal, então esquiva do protagonista e diz que vai se encarregar do resto. Yuli saltou para atacar Lilith, mas os movimentos de Yuli foram muito evidentes para Lilith, que a manda voar estampando-a contra o vidro. Quando ia dar o golpe final, Tomoe apareceu para protegê-la, então Yuli conseguiu escapar por pouco. Por causa disso, Tomoe levou um arranhão, mas Yuli também havia levado um no ombro, e estava se desculpando dizendo que foi culpa sua. Tomoe diz que é normal proteger um companheiro, e diz a Yuli que hoje a vê nervosa, então pergunta se algo acontece. Yuli diz que não é nada, mas depois vai falar com Thor, pois realmente havia algo. É que Yuli estava nervosa por causa no duo, pois apesar de saber que o protagonista recusou o convite de Lilith, tem medo de que nesse survival os dois acabem se entendendo. Thor diz a Yuli que quer protegê-la, e que sente ter preocupada pois ela é seu duo e sempre o será. Mas nesse momento Lilith apareceu, e então começa o último baile do survival. Yuli e Thor tentam atacar Lilith, mas ela esquiva facilmente, e consegue desarmar Yuli. Lilith estava prestes a acertar o golpe, mas por sorte Yuli conseguiu esquivar. Quem não conseguiu foi Thor, que foi mandado ao chão. Agora é a vez de Thor atacar, dizendo que ainda não acabaram, mas Lilith ataca Thor. No entanto, Thor diz a seus companheiros que não se preocupem, e que em vez disso vão pela vitória. Nesse momento Thor atacou o chão fazendo Lilith pular, e como ela saltou, Miyabi apareceu para atacar.
Lilith acha que é uma boa tentativa, mas conseguiu esquivar. Mas nesse momento apareceram Tora e Yuli. Lilith atacou Tora. Agora é o momento de Yuli atacar. Mas quando estava prestes a fazê-lo, Lilith termina reagindo mais rápido, então a ataca. No entanto, o protagonista, ao ver isso, não estava preocupado, pois diz que também havia se antecipado a essa possibilidade, e diz que já havia dito que descobriu a mentira e viu qual é a realidade. Então, nesse momento, Yuli ataca Lilith e diz que é checkmate. Isso realmente surpreende Lilith, pois supostamente ela havia atravessado Yuli. Thor consegue se lembrar da primeira vez que viu o Blaze de Lilith, e graças a isso a capturaram, por assim dizer. Thor diz que é loucura continuar. Lilith diz que ainda não se rendeu, e nesse momento, Thor leva um tiro no ombro, mas desta vez não é de um Blaze, e sim de uma bala de verdade. Um cara aparece e diz a Lilith que trazem um convite de Kidman Smith, o engenheiro de aço. Lilith, ao ouvir isso, diz que se recusa, mas esse cara atira em Lilith e diz que lhes mandaram levar Lilith com eles de qualquer forma, mesmo que com um pouco de dor. Ao ver o que estavam fazendo com Lilith, Tora e Yuli foram ao ataque, mas foram bloqueados facilmente. Para piorar as coisas, esse cara pegou Miyabi como refém e diz que fiquem em silêncio se não quiserem que aperte o gatilho sem querer. Lilith diz que já basta e que aceita o convite, mas que soltem a garota. Uma vez que aceitou, o cara levou Lilith embora. No entanto, Thor não pensa em permitir isso e diz que vão resgatar Lilith. Enquanto isso, Lilith seguia o caminho sem problema, mas aí Thor apareceu diante deles e disse que vem levar Lilith. Como o loiro diz que não tem tempo a perder com essas bobagens, ordena que ataquem Thor. Mas Thor deu um bom golpe no chão. Ao ver isso, o loiro pensou que Thor fez isso por desespero. No entanto, Thor diz que ele não sabe onde está, pois nesse momento, o chão se rompeu e Thor conseguiu segurar Lilith. Yuli e Tora saíram para acabar com esses dois soldados. Agora só falta o loiro, que estava prestes a atacar Thor. Mas Lilith, combinando um ataque junto a Thor, conseguiram acertar o loiro. Depois disso, Lilith sugeriu a Thor que chocassem com todas as forças para assim poderem se entender. No final do dia, Thor acabou no hospital, mas Lilith foi visitá-lo. Quando Thor a viu, pergunta o que ela vem fazer, mas ela responde que é normal visitar um companheiro ferido. Lilith também foi para agradecê-lo por tê-la resgatado. Diz que vai lhe contar algo importante. Então, ela beija o protagonista na bochecha e diz que decidiu que ele será seu futuro marido. Thor e os demais são levados num barco, pois os estão levando para uma residência. A Sensei faz um anúncio dizendo que a residência fica naquela ilha. Diz que vão ter que ir nadando e, como parte do treinamento, devem nadar com os uniformes vestidos. O objetivo final do dia é o edifício da residência, bem no centro da ilha. A Sensei também lembra que recentemente fizeram a cerimônia de sublimação de fim de semestre e diz que há quem tenha conseguido subir de nível por pouco e que os inúteis que não subiram de nível que procurem não atrapalhar seus duos. Ouvir isso realmente cai mal para Miyabi, pois ela vive com o pensamento de que só atrapalha seu duo. Como a Sensei diz que se vão de uma vez, acaba lançando todos na água. Yuli está muito agarrada ao protagonista, pois lembremos que ela não sabe nadar. Nesse momento, ouvem um helicóptero. Resulta que Lilith apareceu. Uma vez que chegaram à ilha, o protagonista chegou esgotado, dizendo que ir com o uniforme é pesado demais. Yuli se desculpava, pois Thor teve que carregá-la até a ilha, mas ele diz que não tem problema. Tomoe e Miyabi seguiam seu caminho, mas como iam muito devagar, Miyabi estava se desculpando. Tomoe diz que não se desculpe, que ela é seu duo, e que se renegar a si mesma é como renegar sua própria duo. Tempo depois já havia escurecido bastante, então Thor diz às garotas que precisam se apressar, mas nesse momento são atacados por kunaizinhos, ninjas selvagens aparecem para atacar, e eles não são os únicos com esse problema. Tomoe e Miyabi também foram atacadas por ninjas e estão em apuros, pois Miyabi foi encurralada e Tomoe estava rodeada. Aos poucos, Tomoe estava sendo enfraquecida, mas Miyabi se lembrou de Thor e ganhou motivação. Invocou seu Blaze e saiu atacando com tudo para resgatar Tomoe. Enquanto isso, Thor e as garotas também estavam lutando, e Thor se perguntava quem era aquela gente. Até Lilith e Yuli estavam fazendo equipe, e como a Lilith gostava disso, Thor também conseguiu derrotar seu inimigo. Tora vai se levar uma grande surpresa, pois resulta que a ninja com quem estava lutando não é nada mais, nada menos que a garota que conheceu em seu primeiro dia de aula, Imari, que na verdade ele pensava que não ia ver mais, pois supostamente havia sido expulsa. Mas vou contar o que aconteceu com ela. Quando Tora e os demais chegaram, os dão as boas-vindas à filial da Academia Kouryu e dizem que pode ter o surpreendido um simulacro de batalha tão duro como recepção, mas que isso também faz parte da escola costeira da Academia Kouryu.
Uma vez dadas as boas-vindas, Imari conta do seu ponto de vista o que aconteceu quando foi derrotada no primeiro dia, pois naquele dia os alunos mais promissores que foram derrotados na cerimônia de iniciação receberam uma oferta, mas a diretora diz que parece que entendeu mal, pois no fundo aqui apenas buscam reunir as pessoas com talento de que a agência DEM necessita, e que não precisa agradecê-la, pois a diretora somente deseja uma coisa, que seu caminho culmine no Absolute Duo. Enquanto isso, Miyabi estava sendo elogiada por garotas do ensino médio, que diziam que se nota que ela vem da escola principal. Como Miyabi ficou sem jeito, diz que vai buscar comida e justamente aí se encontra com Thor, que diz ter ficado sabendo que ela se esforçou muitíssimo para resgatar Tomoe. Miyabi diz que simplesmente se deixou levar. E aí ela vai descobrir algo importante, descobre que na verdade gosta de Thor. Por sua vez, falando com esse loiro, ele tá falando com esse velhinho, que diz precisar dele para esta missão e que não é necessário informar os de cima, pois diz que depois de tudo eles vão querer conhecer o poder disso, que dirão que se trata de um teste e que só os informarão dos resultados, e a isso chamarão de concurso, exposição, seleção, seminário. Assim, passaram vários dias na ilha cumprindo com as atividades que lhes eram impostas, até que a sensei os informa de que terminaram as obrigações dessa concentração e que amanhã, sendo o último dia, terão o dia livre. Miyabi foi falar com Thor e ele diz que ela fez um bom trabalho e se esforçou muitíssimo nessa concentração, mas ela diz que tem certeza de que foi graças a ele. Também lhe pergunta se já sabe o que vai fazer amanhã, e como Thor não tem nada planejado em especial, Miyabi sugere que vá com elas, com Tomoe, Imari e ela, ao que o protagonista aceita, mas se pergunta para onde podem ir, dizendo que nessa ilha não há nenhum lugar para ir. Miyabi diz que tem a praia, então se vem o dia de praia, no qual passaram bons momentos. Mas Imari percebeu os sentimentos de Miyabi, pois Miyabi está sempre olhando para ele. Imari confessa a Miyabi que no início, quando conheceu Thor, ficou encantada por ele e chegou a pensar que Oxalá viesse a conhecê-lo melhor, mas que agora o trata como um amigo. É por isso que Imari quer que Miyabi se esforce. Miyabi se perguntava como poderia se esforçar, e aí ela torce o tornozelo. Imari vê essa oportunidade e vai aproveitá-la, então diz a Thor que é melhor que carregue Miyabi. Uma vez que Thor a carregou, Imari se encarregou de afastar as demais garotas para que pudessem ficar a sós. Assim, Thor foi carregando Miyabi e conversando se lembram de que já viveram isso antes, quando Miyabi desmaiou de repente. Miyabi agradece ao protagonista por tudo que fez por ela, e diz que se não fosse por ele, com certeza não estaria aqui agora. Então Miyabi lhe diz o que sente. Enquanto isso, Lilith, falando com a diretora, diz que como núcleo das 7 pessoas do Absolute Duo, Rain tem uma delas. Mas Lilith diz que para Blaze Diabólica isso será como pregar para convertido. A diretora diz que é melhor não usar esse nome tão levianamente. No entanto, Lilith diz que Rain a atacou, e diz à diretora que ela está sendo indiferente com ela. A diretora diz que esse ancião também estava preocupado com isso. Lilith sabe que ele foi preparado para esta noite, pois se não fosse assim não teria sentido ter vindo até aqui, porque não foi dito antes, mas vieram até aqui para servir de isca, assim como os alunos dessa filial que foram preparados como sacrifícios. A diretora conta a Lilith que Thor lhe pediu desculpas sem ter ideia desse fato. Voltando com Thor, Miyabi lhe havia dito que gostava dele e pediu que saísse com ela. Ao ouvir isso, Thor pensa que suas mãos estão sujas, então acaba a rejeitando, dizendo que é fraco. Ao ouvir isso, Miyabi sai correndo, muito triste. As coisas vão piorar, pois nesse momento, o protagonista ouve uma explosão. Resulta que alguns soldados começaram a invadir a ilha e atacaram os estudantes. Esses soldados são dirigidos pelo loiro, que diz que vão começar a seleção para pôr à prova e ser testados. O exército ataca os alunos sem parar. Yuli e Tomoe estavam lutando, e quem está realizando o ataque é o esquadrão de Kathman Smith. Ao vê-los, Lilith sabe que essa unidade é diferente da anterior. A diretora diz que se chama Reverse, o esquadrão aniquilador de deuses, e diz também que aquele ancião disse que isso viria a ser sua seleção. A escola principal também estava sendo atacada por outro esquadrão, então a diretora considera que talvez o objetivo deles seja o laboratório subterrâneo. Mas a diretora diz que sabia que isso ocorreria, então vai mandar Rito para a batalha. Dá a ela uma seringa e diz que procure mostrar seu poder autêntico com total liberdade. Ao ouvir isso, a Sensei Coelhinha, após se injetar uma substância, fica absurdamente poderosa e sai para lutar em modo diabo. Os alunos vão receber uma aula especial. Como usar o Blaze? Lição 3. Quando um Exceed supera o nível 4, pode liberar o poder oculto do Blaze. A Sensei usa seu poder oculto, que é impressionante, e graças a ele acaba com os soldados com facilidade. Ao presenciar isso, o protagonista percebe que da outra vez a Sensei conteve ao lutar.
Enquanto isso, na escola principal, um único homem acabou com todo o esquadrão. Tudo estava sob controle nas mãos da diretora Sakuya, ou nem tanto, pois nesse momento o loiro selvagem aparece, dizendo que veio buscar a Blaze Diabólica, referindo-se à diretora. Lilith obviamente tentou detê-lo e acabou com os dois companheiros do loiro, mas quando o loiro ataca, causa uma grande explosão e leva a diretora embora. Como Thor e Yuli viram a explosão, foram ao local para ver o que estava acontecendo, e aí encontraram Lilith, que estava muito ferida. Mas Lilith diz que não se preocupem com ela, e sim com aquela menina, referindo-se à diretora. Lilith pede ao protagonista que vá e salve a diretora. O protagonista assim o fez e saltou no barco em que estavam levando a diretora. O loiro, ao avistá-los, diz que seu objetivo não tem nada a ver com eles, então lhes dá uma oportunidade, 5 segundos para saltarem ao mar, pois se o fizerem, os deixará escapar. Mas Thor obviamente se recusa. Então começa a luta. No entanto, no início não são rivais para o loiro, que detém Thor com facilidade e esquiva os ataques de ambos sem dificuldade. E embora numa delas o protagonista conseguisse golpeá-lo, isso não lhe fez nada, pois o loiro admite que esse ataque teria derrotado seus companheiros de equipe, mas que nele não tem efeito, já que o loiro tem uma armadura nova, a nova unidade criada por Actman Smith. O loiro diz que assim como os Exceed superam os humanos com o poder do Luzful, poder-se-ia dizer que eles o superam com a unidade. Thor começou a atacar desenfreadamente. Enquanto Thor atacava, Yuli também tentava atacar, mas isso não estava funcionando. Numa delas, o loiro deixa Thor no chão e também dá um bom golpe em Yuli. O loiro já queria dar o golpe final em Yuli, mas nesse momento Thor apareceu para protegê-la. O loiro se surpreende que o protagonista consiga se mover com a perna nesse estado, mas Thor diz que é porque está decidido a proteger Yuli. Ao ouvir isso, o loiro se vê refletido no protagonista quando era mais jovem, então com raiva pergunta o que poderá proteger e começa a atacá-lo. O loiro estava massacrando o protagonista. No entanto, ao ouvir como Thor sofria, Yuli se lembrou da morte de seu pai e ficou tão furiosa que sacou os proibidos. Em modo diabo, começou a massacrar o loiro, e era tão rápida que ele nem sequer conseguia ver de onde vinham os ataques. Se continuasse naquele ritmo, poderia tê-lo eliminado com facilidade. No entanto, Thor a deteve. Nesse momento, o loiro recebe uma mensagem. Ele diz ao velho que espere um momento e que em breve a Blaze Diabólica estará em suas mãos. Mas o velho diz que isso não vai acontecer e que já conseguiu o objetivo, então ordena ao loiro que se retire imediatamente. No entanto, antes de ir embora, pergunta ao protagonista como se chama e diz que da próxima vez que se encontrarem, sem dúvida o matará. O loiro diz que essa mensagem é de K, comandante de Reverse. Depois de dizer isso, K desaparece. No final, a diretora pôde voltar com Lilith, e ela percebe que Thor e Yuli cumpriram sua promessa. Mas quando a diretora voltou, diz a Lilith que percebeu que ela não era seu objetivo. Enquanto isso, Yuli conta a Thor que seu pai era um herói de seu povo, mas um dia que foi lutar foi derrotado por um homem, e esse mesmo homem que matou seu pai foi quem a feriu nas costas. Foi então que Yuli decidiu que queria poder para assim acabar com o homem que matou seu pai e levar a cabo sua vingança. É por isso que veio a Academia Koryu, e é por isso que diz também ser uma vingadora como Thor. Enquanto isso, resulta que o verdadeiro alvo do velhinho era Miyabi, pois ele estava dizendo a ela que pode se tornar mais forte e que lhe dará uma oportunidade para isso. Então, mostram a Miyabi um traje como o que K estava usando. Após o desaparecimento de Miyabi, Thor e os demais estavam preocupados. Até Tomoe queria ficar na ilha, mas a sensei disse que mesmo ficando não poderia fazer nada. Então não lhe sobrou outra opção a não ser voltar. É por isso que quando o protagonista estava treinando com Tomoe, estava distraído, pois não conseguia parar de pensar no que havia acontecido com Miyabi. Tomoe estava muito triste, pois obviamente era seu duo. Yuli ouviu Tomoe chorando, e ela também estava mal. Começou a ter pesadelos com Miyabi, com K, e de passagem vinham lembranças do Vietnã. Então Thor acordava muito assustado. Numa dessas, a diretora mandou chamar Thor, dizendo que pensou em como pagá-lo por tê-la resgatado de Reverse. A diretora diz que lhe concede o direito de sublimar ao nível 4. O protagonista diz que não havia sido só ele, mas também Yuli e Lilith, e que todos fizeram algo. Então se pergunta por que somente ele. A diretora responde que não tem igual e que é único. No entanto, o protagonista hesitava, então a diretora pergunta por que duvida. Pergunta se não é poder o que busca, se não havia vindo a esta academia por isso, e se não pensou que se tivesse poder teria impedido aquela tragédia.
Thor, ao ouvir isso, sabe que é possível que tenha pensado que se tivesse poder teria evitado a tragédia, mas também se lembra de como Yuli se descontrolou pelo poder. No entanto, a diretora diz que deixa em suas mãos a decisão sobre o que fazer com isso. A diretora também diz que em breve se celebrará a Rain Conference na academia e que então os visitará Kathman Smith, o homem que criou o Reverse. No dia seguinte, a escola estava cercada de escoltas, e até puseram alguns de nível 3 em tarefas de vigilância. Há muita tensão no ambiente. Então Lilith pensa que se nota que se trata de Rain. Como Thor não sabia o que diabos estava acontecendo, foi com Lilith e pergunta sobre Kathman Smith e a Rain Conference, pois quer saber o que diabos está acontecendo. Lilith conta a Kathman Smith, é uma pessoa muito importante de uma organização militar oculta nas sombras de certo país, e que foi ele quem criou o Reverse, o esquadrão aniquilador de deuses. Thor se perguntava para que diabos criou isso, e a resposta é simples, o objetivo final é o Absolute Duo, e aqueles que formam o núcleo do Absolute Duo são o Rain, cujos membros estão reunidos nesse momento numa sala na qual também se encontra a diretora. E nesse momento, o velhinho finalmente chegou. O protagonista se pergunta o que é o Absolute Duo, ao que Lilith diz que é o campo final que se encontra ao aprofundar o poder da alma, ou seja, o que há além de aprofundar o Blaze. É por isso que os reuniram aqui. A Academia Koryu foi fundada com um único objetivo, que é criar um headset, alguém superior que desperta um poder oculto em sua alma como o Luzful, e tudo isso para que alcance o Absolute Duo. O velhinho foi propor à diretora uma aliança, dizendo que se unissem o poder de sua unidade e seus Exet, poderiam superar tudo, mas a diretora se nega, pois diz que o que ela busca e o que Smith busca são caminhos distintos que jamais se cruzariam, e que, portanto, seus fins são totalmente distintos. A diretora diz que unir forças seria o cúmulo da estupidez, e como a diretora está do lado do poder da alma, diz ao velhinho que ele jamais a entenderia, e que afinal, há muito tempo, o velhinho foi derrotado pelo avô da diretora. Pampão propõe à diretora resolver isso com um jogo, que deixe o Reverse atacar a academia e seus Epsid terão que defendê-la. A isso chamarão de Killing Game. Quem eliminar o outro terá vencido. Nesse momento, os alunos receberam a informação de que em 10 minutos o Reverse os atacaria, e assim foi. Kei apareceu com seu exército, e Kei e seu exército estavam frente a frente com Thor e os demais. Nesse momento também apareceu Miyabi, totalmente transformada. Ela mostra sua nova armadura dizendo a Thor que ficou mais forte e que veio se mostrar que essa é sua nova versão. Nesse momento Miyabi foi atacada, mas como agora está absurdamente poderosa, acabou com os estudantes facilmente. Pergunta a Thor se viu isso, dizendo que ficou forte. Thor se perguntava o que havia acontecido com Miyabi, mas ela responde que apenas lhe deram o poder para matar um deus. Miyabi se lança para atacar, sem pensar, mas Yuli reagiu a tempo e conseguiu salvar Thor. Como seus companheiros não têm outra saída, todos sacam seu Blaze para lutar. Kei também diz que Miyabi agora é uma função de Exceed com Unit e que o completaram graças à sua colaboração, então diz que valeu a pena ir àquela ilha. No entanto, isso fez Tomo se enraivecer. Ela pede que Kei se afaste de Miyabi, e quando Tomo se aproxima de Miyabi, diz que com certeza ela está sendo ameaçada ou algo assim, e diz a Miyabi que vai protegê-la. Mas nesse momento Miyabi manda Tomo voar e pergunta por que ela diz que vai protegê-la sendo tão fraca. Quando Tomo percebeu, tinha um ferimento, pois o Blaze de Miyabi pode ferir as pessoas, e lembremos que isso só é possível se o usuário ataca com intenção de matar. Tomo não consegue acreditar e diz que com certeza ela está hipnotizada ou algo parecido. Lilith diz que provavelmente Miyabi está hipnotizada ou algo similar. Após a mudança de Miyabi, a diretora percebeu que, ao que parece, o velhinho observava com frequência os alunos desta academia. O velhinho diz que uma força mental muito fraca, contrastando com sua força corporal, somada ao desejo de ter mais poder, diz que aquela mulher era a mais adequada, que apenas a motivaram um pouco e ela obteve um poder magnífico, tornando-se um soldado ideal, aquele que luta e morre. O velhinho pergunta à diretora se não mudará de opinião sobre a aliança, ao que a diretora diz que sim, já está decidida, e que primeiro deve se livrar dos espiões, dizendo que é detestável que um velho assim esteja observando a academia. Miyabi confessa que o velhinho deu o poder a alguém tão fraco como ela para torná-la poderosa. Tomo não acredita. No entanto, Kei diz que foi ela quem pediu o poder, mas Tomo diz que não diga bobagens, que ela não desejaria um poder assim. Miyabi responde que o que Tomo sabe sobre ela. Kei também confessa que estavam sendo observados o tempo todo e diz a Thor que foi divertido ver como ele rejeitava Miyabi, que até parecia uma cena de algum filme de adolescentes. Isso fez Thor
Thor se enraivecer, então sacou seu blaze e ia atacar diretamente, mas nesse momento Miyabi se colocou no meio e pergunta por que ele sempre tem que olhar para outra pessoa, então ataca Thor, pois quer lhe mostrar seu poder. Miyabi tem tanto poder que manda voar Yuli, Tora e Lily ao mesmo tempo, mas a Miyabi não importa ninguém além de Thor, e continua dizendo que ficou muito forte, lembrando também que Thor havia dito a Miyabi que ele era fraco. Miyabi diz que é por isso que ela ficará forte por ele, que destruirá tudo que lhe faça mal ou lhe cause sofrimento e que o protegerá. Pergunta se assim ficará com ela para sempre? Então Miyabi começa a atacar desenfreadamente. Kei diz que acabou a hora de brincar e que estão no meio de um jogo, mas que precisa ir cumprimentar a Blaze Diabólica como representante do jogo. Então Kei se retira. Thor não queria deixá-lo ir, mas Miyabi o bloqueia, pois quer que continue havendo cada vez mais poder. No entanto, Tomoe diz que ela se encarregará de Miyabi, pedindo aos demais que as deixassem a sós, e assim as deixaram sozinhas. Tomoe diz a Miyabi que vai detê-la. Enquanto isso, Lily e Tora estavam abrindo caminho para o protagonista alcançar Kei. Tora e Yuli conseguiram chegar até Kei, que diz que estava esperando. Diz que seu objetivo não era a diretora, mas que se mencionava sabia que Tora o seguiria, pois o único objetivo de Kei é terminar o que ficou pendente naquele dia. Ele quer ver a cara de Tora quando lhe arranca aquilo que tem de mais precioso. Então, aquele combate tem início. Enquanto isso, Tomoe está detendo Miyabi e diz que não vai parar até que ela abandone o poder que não é seu. No entanto, Miyabi fica furiosa. Miyabi diz ao diabo com o duo que ela não se esforçou por algo assim, e que só queria que a pessoa que gosta, Thor, a visse. No entanto, Tomoe não vai deixar Miyabi ir, pois continua repetindo que esse poder não é adequado, e diz que Thor com certeza diria o mesmo. Embora a princípio estivesse resistindo, Tomoe conseguiu fazer Miyabi entrar em razão e ela voltou ao normal. Voltando à batalha com Kei, ele ficou sabendo que Miyabi voltou ao normal, mas diz que ainda é muito cedo para cantar vitória. Kei lançou um ataque a Yuli, mas ela o cortou com facilidade. No entanto, o que Yuli havia cortado eram explosivos, então ela saiu ferida. Kei estava aproveitando a cara que Thor fez ao ver isso, mas diz que ainda há mais por fazer. Nesse momento apareceram 4 soldados que começaram a atirar. No entanto, Thor se colocou na frente de Yuli, protegendo-a a todo custo. Quando Yuli recobrou a consciência, Thor perguntou se estava bem, ao que ela diz que sim, que foi apenas um arranhão. Mas Yuli percebe que Thor está sangrando. Como Thor está mal, Yuli pede que fuja e que não se preocupe com ela, mas Thor diz que vai proteger Yuli de todo mal. Nesse momento, o protagonista usa a ferramenta que a diretora lhe havia dado, e graças a isso conseguiu esquivar todos os ataques que os soldados lançaram. Então Tora e Lilith acabaram com os soldados restantes. É o momento da batalha final entre Thor e Kei, e Thor acaba dando a Kei o último golpe, marcando isso como sua vitória. E também é a vitória da diretora, pois ao final, o velhinho não tem mais unidades para lutar. A diretora diz que essa reunião termina. Kei estava apanhando do velhinho por ter perdido, mas Kei começa a rir como um doente e em seguida elimina o velhinho. Após eliminá-lo, Kei quebra um objeto que o velhinho tinha, conseguindo assim a unidade de destruição máxima. Kei pensa que com isso poderá se vingar de Thor. Thor e os demais já estavam se retirando tranquilamente, pois pensam que no final conseguiram ganhar. Mas nesse momento Kei aparece e diz que ainda não acabou nada. Ao vê-lo, Thor o ataca rapidamente, no entanto é detido com facilidade e Kei quebra seu blaze, mandando Thor dormir. A próxima a atacar foi Lilith, mas Kei esquivou facilmente e a deixou inconsciente também. Kei diz que no nível em que está, nem mesmo Lilith é uma exceção, então Kei começa a causar destruição. Thor e Yuli tentam fugir dele, mas Kei ataca insistentemente. O protagonista tenta proteger Yuli como pode, e como não lhe sobra outra opção, vão lutar como duo. No entanto, Kei estava sendo superior no combate. Então Kei decide que vai destruir toda a academia e comece a destruir tudo o que vê ao redor. Lança um ataque absurdamente poderoso sobre a academia, mas a Sensei com seu poder conseguiu desviá-lo. Então eles provocam uma bomba de fumaça. Kei diz que isso não vai adiantar nada, mas Yuli diz que conseguiram um ponto cego. Ela consegue atacar Kei, e embora Yuli leve um ferimento, quebra a arma que Kei tinha e causa uma explosão. No entanto, isso não foi suficiente para derrotá-lo. Kei decidiu atacar Yuli, mas Thor, como sempre, a protege. Ele não esperava que nesse momento Kei fosse atravessá-lo com sua espada. Yuli, ao ver o estado em que Kei deixou Thor, diz furiosa que jamais vai lhe perdoar. Yuli está prestes a sacar os proibidos de novo, e então começa a atacar Kei em modo diabo. Como Yuli estava sendo superior, Kei começou a voar, tentando escapar e não queria aceitar que o poder de Yuli era maior que o seu. Nesse momento, Yuli explicou algumas coisas e lhe causou um grande ferimento. Kei estava no chão e mal conseguia se mover. Quando Yuli estava prestes a dar o golpe final, o protagonista apareceu dizendo que não o fizesse.
Como Yuli estava em modo diabo, tentou atacar o protagonista, pois estava descontrolada. Apesar de todos os ataques que Yuli lançou, o protagonista conseguiu resistir e chegou a um ponto em que, para detê-la, foi abraçá-la diretamente sem se importar com o que estava acontecendo. Thor conseguiu acalmá-la e lembrou que disse que sempre a protegeria. Ao presenciar isso, Kay teve suas próprias lembranças do Vietnã e disse que querer não é poder. Então, queria lançar seu último ataque, mas Yuli junto ao protagonista conseguiram resistir e acabaram desviando seu próprio ataque. Thor, com uma espada de Yuli, acabou dando a Kay o último golpe, e agora sim conseguiram ganhar a batalha. No final, o protagonista acabou no hospital. Miyabi se desculpa por ter causado tantos problemas, mas Thor diz que não tem problema, e diz a Miyabi, Tomoe, Tora e ao duo de Tora que espera que continuem juntos daqui pra frente. Uma vez que Thor recebeu alta do hospital. Para celebrar, Lilith lhe dá algo. A documentação sobre Kevin, o rapaz que se chamava K. Conta que ele tinha um irmão com quem era muito unido, mas K o perdeu de repente. Por isso, sua família se desfez e K caiu num mundo sombrio e a organização do velho acabou comprando-o. Em resumo, perdeu sua família, roubaram seu nome, foi adestrado como um soldado buscando apenas o poder e os resultados, e é isso tudo que há sobre K. Thor pergunta a Lilith por que lhe dá isso, ao que ela responde que pensou que poderia lhe interessar. Mas uma coisa que Lilith conta é que hoje deram alta a Yuli. Thor foi correndo buscá-la, mas quando Thor foi embora, Lilith agradece à diretora dizendo que foi generosa com Thor ao ponto de lhe dar informações sobre K. A diretora diz que busca que a alma de Thor continue crescendo, mesmo que para isso tenha que lhe fornecer o que pensava seu adversário, pois para a diretora, tudo é para que o caminho acabe sublimando no Absolute Duel. Thor conseguiu se reunir com Yuli na Torre do Relógio, que foi o lugar onde o protagonista pediu a Yuli que fossem duos pela primeira vez. Yuli confia a Thor que ela não é uma Exed, e que no dia em que mataram seu pai, ela desejou e pediu poder, e conseguiu presas para se vingar. Yuli diz que é uma Awake, alguém que despertou o poder oculto no interior das pessoas, pois diz que no fundo da alma das pessoas há um poder, e há seres que despertam esse poder e convertem sua alma em armas. Thor, ao ouvir isso, diz que é como um Exed, ao que Yuli responde que lhe disseram que os Exed são os Awake cujo poder foi despertado artificialmente. Também conta que ela não conseguia controlar seu poder e que foi a agência Dawn que a resgatou. Basicamente, ela mentiu ao protagonista porque tinha medo, pois pensou que quando ele ficasse sabendo que ela não é uma Exed e que não é como ele, automaticamente se afastaria dela. Mas apesar de tudo, Yuli diz que quer estar com ele e que quer ser seu duo. Thor também diz a Yuli que ele também tem que se desculpar, pois confessa que a primeira vez que viu seu verdadeiro poder, prometeu a si mesmo que nunca mais faria Yuli usá-lo novamente. O protagonista disse a si mesmo que queria que Yuli nunca mais saísse ferida, mas mesmo assim a fez voltar a usá-lo e ela acabou ferida. Então, o protagonista promete que ficará mais forte o suficiente para realmente defendê-la. Thor pede a Yuli que continue sendo seu duo.